gente fala em língua de sinais, a gente tem SVO, SOV ou OSV. Então, eu tenho, a construção sujeito, verbo e objeto. Eu posso ter também sujeito, objeto e verbo. E eu posso ter objeto, sujeito e verbo. Então, a língua de sinais, a Libras e outras línguas de sinais me permitem, por exemplo, elaborar sentenças em 3 estruturas diferentes. Quando a gente elabora esse tipo de sentença, quando eu escolho alguma dessas outras 2 opções de estruturação de sentença, eu modifico a estrutura, que é comum na língua portuguesa. E aí, eu não posso mais utilizar, por exemplo, a estratégia de palavra por palavra. Aí eu preciso usar outras estratégias. Eu preciso primeiro pensar que, se a minha estrutura vem na língua de sinais em objeto, sujeito e verbo, eu preciso trazer isso para o português respeitando a estrutura sujeito, verbo e objeto. Eu não posso entregar uma frase, por exemplo, como pão, menina come. Não posso falar isso em português. Por que não posso? Porque não é uma estrutura que nós produzimos em língua portuguesa. Não é uma construção que vai ser confortável para quem está ouvindo a minha produção em língua portuguesa. E aí, tanto no sujeito, verbo e objeto, quanto no sujeito, objeto e verbo, nós temos o sujeito no começo da oração. Manteve o sujeito no mesmo lugar em que ele fica na língua portuguesa. Só que se eu mudo para o segundo elemento, aí nós não temos mais uma similaridade. Na primeira, nós temos um verbo, na segunda, nós temos um objeto. E aí, na primeira, nós terminamos com o objeto, e na segunda, nós terminamos com o verbo. E a terceira construção, a gente começa com o objeto, passa para o sujeito e termina no verbo. Então, essas estruturas que a língua de sinais apresenta, elas vão fazer com que a gente precise pensar no que está sendo sinalizado para eu trazer para a língua portuguesa na estrutura que a língua portuguesa tem. A língua portuguesa não tem uma construção de objeto, sujeito e verbo. Não existe essa construção na língua portuguesa. Eu preciso ver a sinalização acontecendo e trazer essa sinalização para essa estrutura.